Vira a casa dos outros, aqui eu tô calmo. Fascista, vamos circular. Circular, cada um procura a sua casa. Cada um procura a sua casa. 1h não é hora da casa dos outros. Seu filho da puta! Pra casa! Calma, eu pedi pra ele ficar. Não foram eles. Não vai acontecer! Democracia vem acontecer, seu frouxo, filho da puta! Peraí, rapaz! Me solta! Me solta! A polícia na porta da minha casa? Muito boa tarde a todas e a todos, os meus irmãos e irmãs brasileiros, gente querida da indústria, a quem o Brasil tanto deve. A todos quero agradecido, cumprimentar na pessoa do meu velho, estimado amigo das Minas Gerais, Robson Braga Andrade. É um privilégio muito grande, mais uma vez, reencontrar o velho amigo que preside a nossa CNI. Quero, se me permitem, cumprimentar todos os meus companheiros de partido, PDT, na pessoa do meu presidente, Carlos Lupe, que está aqui presente, ex-ministro, e informalidade, nós atingimos mais de 50 milhões de nacionais, 13 milhões e 700 mil desempregados e 32 milhões e 200 mil brasileiros empurrados para viver na informalidade, o que é crítico em qualquer dimensão, mas especialmente se nós lembrarmos que o Brasil não ganha mais produtividade, que o Brasil não tem como financiar nenhum modelo de previdência, cuja lógica seja a incidência sobre folha de pagamento, portanto, mercado formal, com 32 milhões e 200 mil pessoas na informalidade. Essa obviedade está no coração da esmagadora maioria do povo brasileiro. Entretanto, o que fazer para mudar isso parece ser a grave tarefa que o debate deveria ajudar a aclarar para a nossa gente, tão sofrida, tão machucada por uma crise de diversos ângulos. Eu nunca vi, nos meus 38 anos de vida pública, uma crise tão complexa, tão intrincada e grave e multifacetada como essa que nós estamos testemunhando. Porque é uma crise econômica muito grave, é uma crise social muito grave, é uma crise política dramática e é também uma crise institucional em que parece que Brasília virou uma verdadeira Babel. Ninguém mais respeita o quadrado de ninguém, todo mundo invade o quadrado do outro, não há segurança jurídica, não há razoabilidade nas coisas e nem ninguém consegue imaginar o que será o Brasil para amanhã ou para depois de amanhã. Nesse cenário é preciso ter muita sobriedade e eu tenho pedido aos auditórios que me distinguem com a sua atenção que a gente faça um esforço, e é um favor que eu peço a esse auditório, que é talvez o mais importante de quantos auditórios eu tenho procurado atender para conversar, que a gente faça um esforço humilde. Eu deixo as minhas ideias fixas no armário ali fora e peço a todas e a todos que façamos a mesma coisa, para que a gente possa trocar ideias de forma fraterna e depois, se não nos convencermos, cada um volta e pega a sua ideia e leva para casa de volta, porque eu não creio que o Brasil vá sair dessa gravíssima encalacrada sem um amplo e fraterno debate em que aquilo que está posto como verdade absoluta seja posto em questionamento. De onde vem essa minha convicção? Reparem bem, em 1980, e essa indústria sabe tão gravemente como eu, ou mais gravemente como eu, em 1980, 1/3 da riqueza nacional brasileira, do PIB, eram extraídos da indústria. E o Brasil exportava do seu produto exportador algo ao redor de 70% das nossas exportações, valor agregado, indústria. Pois bem, 1980, sob o ponto de vista de um tempo nacional, de um tempo histórico, é ontem. Hoje, se nós já forçarmos uma mão para certos setores que não agregam valor, mas são chamados de indústria, a indústria de transformação brasileira está reduzida a pífios 11% da nossa riqueza. Em termos absolutos, e isso é só para demonstrar que o Brasil precisa mudar, em termos absolutos, em 1980, o produto industrial brasileiro era a soma do produto industrial da China, da Coreia do Sul, da Malásia, de Singapura e do Vietnã, os celebrados tigres asiáticos, e ainda sobrava um tanto. Hoje, a China tem 10 vezes a produção industrial brasileira e isso vai se expandir de um jeito, porque já domina 20% do mercado de aços planos do Brasil, basicamente produzido com mineração do Brasil.
Vejam bem o que está acontecendo na assimetria competitiva. A China compra minério de ferro do Brasil, roda o mundo com ele, produz aços planos, que é um semi-elaborado, que não é tão sofisticado tecnologicamente, e vem e já perfura 20% do mercado nacional de aços planos. E isso vai destruir tudo. Ora, por que isso aconteceu? Números. Porque o Brasil, do ano 80, quando colapsou o velho modelo nacional desenvolvimentista, pela mudança grave do perfil dos capitais internacionais e a nossa eterna ilusão de que vamos ser salvos, né, da nossa dificuldade política de construir poupança nacional, que é a única forma de sustentar desenvolvimento com o dinheiro dos outros, o Brasil não percebeu também o choque de produtividade que a sofisticação tecnológica começou a impor aos padrões de produção do mundo. De maneira que nós ficamos a ver navios. Havia razões para isso. Quando esse colapso aconteceu, nós não tínhamos um ambiente democrático, em que uma reunião como essa poderia ser declarada clandestina. O orador que vos fala provavelmente teria que se explicar na polícia, e o presidente que convidou ia sofrer umas bordoadas na saída, porque não tínhamos democracia. Mas, quando retomamos a democracia, nós continuamos a falhar em matéria de concepção estratégica de país. E passamos a viver ciclicamente, não é, um episódio que eu quero crer que está aprazado para qualquer presidente do Brasil ou para qualquer quadra da nossa história futura próxima, se nós não desarmarmos essa bomba. Ciclos de consumo insustentáveis, derivados de manipulação da taxa de câmbio, que logo são seguidos por rupturas na taxa de câmbio e seus efeitos inflacionários, que logo são atacados com taxa de juros as mais exorbitantes do planeta, que logo vão construir um passivo infinanciável, que está a caminho de se estrangular, ou de processos cíclicos de inflação, que o Brasil não tem aprendido a construir a equação para sair disso. E aí a razão é simples. De 80 para cá, o Brasil cresce, meus compatriotas, 2% ao ano em média. Então tem um ciclo de consumo um pouco mais generoso na sequência do real, que eu tive o privilégio de ajudar a fazer, sob a liderança do grande brasileiro das Minas Gerais, Itamar Franco, que expandiu o consumo e não cuidamos da produção. Resultado, o câmbio se desvaloriza selvagemente na reeleição do Fernando Henrique, dá a passagem ao Lula. Só para vocês terem ideia do que eu estou querendo dizer. Se o Lula tivesse tomado posse hoje, a taxa de câmbio a valor presente estaria em R$ 9,20. R$ 9,20. Eu não sei quanto ela bateu hoje, mas deve estar aí na casa dos R$ 3,80. Em valores presentes. E o Lula, 8 anos depois, entrega para a Dilma a taxa de câmbio a R$ 1,75. Evidentemente que o consumo se expandiu, todo mundo fica muito feliz, todo mundo gratifica o governante da data, bate palma para isso, mas, de novo, o país não cuidou de nenhuma estratégia de desenvolvimento. E o resultado prático repete o filme do Fernando Henrique com a Dilma. Por que não quebra com o Lula? Porque o ciclo de preços de commodities, excepcionalmente altos, puxado pela China, financiou de forma insustentável aquele ciclo, aquele boom de consumo. Os números são impressionantes. Quando a Dilma toma posse, nós estamos vendendo uma tonelada de minério de ferro por $190. Quando a Dilma é derrubada, nós estamos vendendo a mesma tonelada por 38. Quando a Dilma toma posse, nós estamos vendendo um barril de petróleo por $110. Quando ela é derrubada, nós estamos vendendo o mesmo barril por 30. Só para dar exemplo prático do desequilíbrio estrutural que é o padrão. Hoje está nos jornais o número de que o país, ensaiando este pífio e manipulação estatística de 1%, 1,5%, olhe lá, na melhor hipótese, 2% de crescimento sobre uma queda de 9%, a saldo de balança comercial já caiu 17%. Consultem agora, hoje, com essa brincadeira, com 35% de capacidade instalada, ociosos na indústria brasileira, só o fato da gente crescer ao redor de 1,5% já derrubou o saldo da balança comercial de 17% nesse semestre. E vai virar simplesmente se o país cresce a tal nível de 2%. Por quê? Porque não temos estrutura produtiva para isso, porque o Brasil optou por esses ciclos populistas de consumismo que não se sustenta no tempo, e a repercussão é esse filme inglório. De maneira que nós chegamos ao tempo de hoje. Eu estou muito angustiado com o tempo, mas estou dando grande importância a esse nosso encontro. O Brasil precisa desse encontro entre seu estamento político preservado, da denúncia avassaladora de corrupção, e daqueles que produzem no país. Nós não vamos sair desse atoleiro sem esse amplo diálogo. E aí, repare bem,
Qual é o problema concreto do hoje? Hoje o Brasil está proibido de crescer por 3 fatores, nenhum dos tais o mercado sozinho tem potência, capacidade de resolver. E não é que o mercado não seja essencial, pelo contrário, a iniciativa privada já provou ser um elemento historicamente fundamental para o progresso da humanidade. A gente não pode ter nenhuma vacilação em afirmar a necessidade histórica central da iniciativa privada, sem o que não há progresso humano. Porém, não é também justo nem razoável se onerar a iniciativa privada com as tarefas complexas para, por exemplo, virar o jogo que está nas seguintes questões, penso eu, para discutir. Primeiro, o Brasil está proibido de crescer pelo único, exclusivo, nunca visto nível de endividamento das famílias e das empresas. Hoje, meu caro Dávila, o Brasil está com mais de 60 milhões de nacionais no SPC, ou no Serasa. Mais de 60 milhões de brasileiros estão proscritos do crédito, portanto, o consumo das famílias está demitido da sua tarefa de um dos motores centrais do crescimento econômico, a pelo menos aos números razoáveis que nós precisamos. O endividamento empresarial, temos estudado isso, já são 2 trilhões o débito consolidado das empresas brasileiras, 600 bilhões de reais dos quais caminhando aceleradamente para crédito de recuperação duvidosa. O que explica a brutal retração do sistema financeiro que nós, nos últimos 15 anos, imprudentemente permitimos que fosse concentradas 85% das transações financeiras em 5 bancos. Eu faço uma paradinha aqui, porque isto tudo aqui são as pistas do que precisamos fazer para resolver essa equação. Segundo, o colapso fiscal brasileiro não é trivial. Nós estamos, esse ano, provavelmente apontando para um déficit primário de 160 bilhões de reais, porque ainda estamos apurando o efeito das inconsequências do atual governo, por exemplo, na manipulação da greve dos caminhoneiros, em que se faz subsídio, não é, com dinheiro público, e a renúncia fiscal, que já calculamos, chega a 14 bilhões. Se nós estávamos com 130 de déficit público primário aprazado pelo governo oficialmente, botamos mais 14 em cima, estamos falando de 144. Mas tudo indica que nós vamos para 160 bilhões. E no patrimonial, a dívida pública brasileira, que nos manuais de economia de Chicago é referida a PIB por uma circunstância, porque a dívida pública no mundo inteiro e, portanto, na literatura, tem prazo de maturação de longo prazo por definição. E a nossa não. Só nós no Brasil temos uma dívida pública que já arredondou em 5 trilhões de reais e 26% delas, meus compatriotas, vence em 4 dias. Não há fluxo fiscal teórico, imaginável, que honre um fluxo dessa natureza. Portanto, nós temos um gravíssimo problema estrutural para resolver nesta equação fiscal. E terceiro, o Brasil está proibido de crescer porque qualquer crescimento exponencializa a importação, e eu já descrevi o fenômeno. Exponencializa a exportação, apresenta-se um déficit das transações correntes cavalar, e isso imediatamente sinaliza, a despeito de termos reservas cambiais altíssimas, para uma desvalorização da nossa moeda, que, por sua vez, contamina preços relativos, dada a hipersensibilidade dos nossos preços ao câmbio, que, por sua vez, o Banco Central loucamente, me perdoem a opinião, queria muito que o Meirelles estivesse junto aqui para a gente conversar isso, meu velho querido amigo, mas o Banco Central brasileiro atira com taxa de juro numa alta de preços que deriva de mudança da patamar de câmbio. Hoje o governo deu 15% de reajuste nas tarifas de energia elétrica de São Paulo. Isso vai ter repercussão no IPCA. Imediatamente aparece uma miragem de inflação e o Banco Central atira com taxa de juros. Pelo amor de Deus, raciocinemos. Qual é o efeito de taxa de juros sobre preços administrados pelo governo? Qual é o efeito de taxa de juros sobre o preço do pão que subiu, porque o trigo subiu, porque o câmbio saiu de padrão? E isso é uma discussão que nós temos que fazer com a nossa inteligência, nós temos que nos livrar da intoxicação ideológica, da propaganda, da mistificação e dos manuais, porque lá fora ninguém sabe o que é Casas Bahia, ninguém sabe o que é o Ricardo Eletro, em que você pode botar o juro na exorbitância que for, mas o nosso povo quer ter um forno de micro-ondas e ele aceita que o Ricardo Eletro lhe venda um forno de micro-ondas e cobre 2, desde que a prestação picadinhas caiba no fluxo do salário mensal. E isto tudo nos obriga a pensar com a nossa própria cabeça. Resultado prático, aqui estão as pistas do que temos que fazer. Na minha opinião, nós não sairemos disso pela reação tópica às fogueiras do dia a dia.
Não sairemos disso reagindo, né? Reage para cá, o jeito que faz, aí tabela preço de frete, aí dá subsídio no óleo diesel, mantém uma política estúpida de preço da Petrobras que não se sustenta à luz de qualquer observação crítica. Isso não vai dar saída para o Brasil. É completa mistificação de que nós estamos virando o jogo. Não estamos, nós estamos afundando estrategicamente como país, como nação. Basta ver a consequência disso no caos que está virando a vida do nosso povo na rua. Isso, então, supõe que nós precisamos devolver ao imaginário brasileiro a ideia de projeto nacional de desenvolvimento. Projeto supõe que o país deveria se dedicar a planejar. Não quer dizer dirigismo estatista, não quer dizer nada disso. Quer dizer o seguinte: qual é a nação, ou qual é a empresa, qual é o setor que reage ao dia a dia que não tem um plano estratégico? Alguém daqui consegue dizer qual é o rumo do Brasil, sob o ponto de vista de energia, sob o ponto de vista de petróleo, sob o ponto de vista de bioenergia, sob o ponto de vista de construção civil, sob o ponto de vista de formação de médico? Qual é a visão estratégica que nós temos? Nenhuma. Portanto, é inadiável a ideia que nós precisamos celebrar entre todos nós, generosamente, a ideia de um projeto. E eu imagino, concretamente, que nós deveríamos ter a tarefa audaciosa de eleger um país aí, tipo França, tipo Itália, tipo Espanha, não é? E afirmar, olha, sob o ponto de vista de indicadores socioeconômicos, o Brasil quer ser uma França, quer ser uma Itália ou quer ser uma Espanha, no universo estratégico de 50 anos. Vamos ser humildes, 50 anos. E aí tiramos dali o que é o ponto de partida aqui. E essas coisas são perfeitamente praticáveis. A rigor é assim que a América do Norte faz, com a retórica liberal. É assim que a China está fazendo concretamente. É assim que a Coreia do Sul saiu do nada para virar 3 vezes o Brasil, quando era nada. O Brasil era 2% do comércio mundial, a Coreia do Sul era nada. Hoje a Coreia do Sul é 3% do comércio mundial e nós somos menos de 1%. E todos eles estão fazendo. Essa é a coisa que mais me comove, é que todos estão fazendo. O Trump está discutindo com Angela Merkel taxa de câmbio. E aqui estão as pistas das diretrizes desse projeto nacional. Ele tem que ter 3 tarefas de fundo. A primeira, entrarmos numa dinâmica de elevação da formação bruta de capital doméstico. Ao contrário do mito, não é o espontaneísmo individualista que gera alto nível de formação bruta de capital. São arranjos institucionais que a política faz ou deixa de fazer. Faz bem feito ou faz mal feito. Trata-se na prática de como se desenha o sistema previdenciário, como se desenha o sistema tributário, como se organiza o mercado de capitais, que tipo de perfil o capital tem, não só em custo, mas em personalidade. Por exemplo, quantos fundos de venture capital relevantes há no Brasil? Ou seja, como imaginar que nós vamos inovar financiados a 52% de juro ao ano? Essa é a taxa de juro média, dados oficiais da FEBRABAN. Qual é a atividade econômica real que remunera 52%? O crédito dirigido no Brasil custa 9%. Já há um custo pesado de subsídio. E eu vejo certos companheiros aí disputando a presidência da República, aí elege um economista para ser espantalho, para acalmar o mercado, e o economista acha que subsídio é uma impertinência abusiva, que tem que ser revogada. E o candidato repete essas coisas. Sabe o que é que isso quer dizer? Destruir o agronegócio em 12 meses. O subsídio ao crédito rural no Brasil custa 160 bilhões de reais públicos ao ano. Sabe o que isso quer dizer? O que eles estão fazendo? Descapitalizar o BNDES e encerrar a TJLP que eu criei ainda como ministro da Fazenda. Como financiar infraestrutura? Como financiar infraestrutura? Ou qual é o país do mundo que fez infraestrutura sem o Estado? Volto a dizer, não precisa ser o Estado diretamente, não. Aqui tem 1000 caminhos, concessões, enfim, mil caminhos, mas, no mínimo, crédito compatível com esse tipo de atividade. Porque se eu invisto numa ferrovia, numa hidrovia, numa rodovia, o meu prazo médio de amortização tem que ser diferente de você fazer o financiamento do crédito popular, que tem demanda exorbitante. Isso é uma evidência que todos nós dominamos, mas quando entra para o debate geral do país, a gente parece abandonar nossa observação empírica, que a nossa inteligência mostra, para ficar replicando ideias exóticas que são do mundo de estrangeiro, onde as coisas se resolvem na margem. O Brasil precisa ter clareza de que formação bruta de capital exige também uma convergência estratégica entre governo forte
E isso eu quero dizer aqui com muita clareza, cavalheiros e damas. A quem serve presidências fracas? Estou falando do seu ponto de vista democrático. A quem serve uma democracia em que o presidente da República nomeia um ministro e um ministro do Supremo Tribunal Federal, exorbitando frontalmente a Constituição, por liminar, proíbe esse ministro de tomar posse? Vamos ter clareza, o judiciário brasileiro precisa voltar para o seu quadrado. O Ministério Público brasileiro precisa voltar para o seu quadrado, onde são muito relevantes a qualidade da democracia de um país como o nosso. Portanto, restaurar a autoridade do poder político democrático é uma das graves tarefas. E nós precisamos fazer isso como o mundo faz, associando um governo forte, democraticamente falando, com um empresariado forte, energizado, convergente com o consenso desenvolvimentista que celebrarmos. E, por fim, nós precisamos fazer uma aposta de investir em gente. Isso tudo são as tarefas de fundo e a tarefa de partida. Como resolver uma equação dessa natureza num Congresso que tende a ser reativo a um presidente reformista? Eu proponho 3 atenuantes para essa lógica de impasse e um fusível, com o que terminarei e me submeterei com muita honra e prazer aos seus questionamentos. Primeiro, propor antes, para que a eleição não seja mais ao modo caudilhesco de ser do deixa que eu chuto, do pai da pobreza, porque isso já fez muito mal ao Brasil. Nós precisamos eleger alguém que tenha biografia, que tenha experiência, que tenha vida limpa, mas mais do que tudo nós precisamos eleger ideias, propostas que tenham força no povo, e esse conteúdo plebiscitário atenua a distância entre um presidente que quer reformar e um Congresso que tende naturalmente a reagir, porque as novidades sempre são assustadoras. O conservadorismo é que não assusta. Segundo, desde o general Dutra, todos os presidentes da República eleitos no Brasil se elegeram por minorias no Congresso. E todos, sem exceção de nenhum, tiveram poderes quase imperiais nos 6 primeiros meses a um ano. Portanto, o tempo da reforma são os 6 primeiros meses. E não precisa ser o primeiro dia, são 6 primeiros meses mesmo, para que você coloque em debates, tire os sustos, tire os medos, saia de qualquer selvageria de ruptura de contrato, qualquer coisa de maluquice, e convirja a sociedade organizada, o empresariado, os trabalhadores, a universidade, a legislação internacional comparada, e façamos isso acontecer em 6 meses, e isso é o tempo em que o poder imperial quase do presidente da República é simplesmente um dado da nossa realidade histórica. Terceiro, em toda tragédia há um lado bom. Nesse momento, a Federação Brasileira está quebrada. 17 dos 27 estados brasileiros e mais de 60% dos municípios estão fora dos limites prudenciais da Lei de Responsabilidade Fiscal. Os municípios, só para vocês terem uma ideia, estão recebendo em termos reais hoje de receita o que recebiam em 2012, meu caro Robson. Os municípios, e a eles foram impostas novidades, tipo piso salarial do magistério nacional, piso nacional de salário para os agentes comunitários de saúde, e em cima dos prefeitos, um jovem do Ministério Público determinando que ele faça isso e aquilo, judicializando remédios de alto custo, enfim, uma barafunda é o que está acontecendo, uma anarquia generalizada no nosso país. Portanto, este momento apanha a sociedade civil brasileira pela sua representação preservada dos escândalos que derrubaram Brasília. O poder político de Brasília está desmoralizado, perdeu a capacidade de liderar. Tanto a maioria do Congresso, que é vista pelo nosso povo com muita razão como ladrões, corruptos e patrocinadores de privilégios, quanto aqui no Executivo, então, nem se fala para não ser indelicado, porque pode alguém aqui achar que não. Mas, na minha opinião, há um quadrilheiro na Presidência da República que eu conheço de longa data. E, como tal, foi acusado pelo Ministério Público Federal pela primeira vez na história do Brasil. E essa é a sensação do nosso povo. Portanto, o poder político que não está desmoralizado está na federação, nos governadores e nos prefeitos. Aqui está o caminho para a gente fazer um grande entendimento de uma reforma fiscal em troca de um redesenho do Pacto Federativo, protegendo a Presidência da República dessa crônica de fisiologia, de clientelismo, de aliciamento, né, de políticos salafrários para ocupar cargos relevantíssimos do governo ou das suas estatais, como é o episódio recente da Petrobras. Isto permite claramente que o Brasil saia dessa lógica de impasse em que nós estamos desde Fernando Henrique até aqui, pela mesma prática. E, por fim, acredito que só remanescerá de conflito a Previdência. E aí é preciso que nós experimentemos chamar o nosso povo diretamente a discutir isso. Por quê? Porque na Previdência Social, vamos ter clareza, 2% dos beneficiários levam 25% de todo o benefício. Este é o ponto. Quem são? Basicamente os juízes e procuradores e os políticos.
Alguém daqui acredita na ingenuidade de que algum dia os políticos vão mudar isso? Nem aqui, nem na Suécia, nem na Dinamarca, nem na Noruega. Tempo, candidato. Termino agora. Então, precisamos mandar isso à deliberação de um plebiscito e de um referendo. No mais, agradecendo a atenção de todos, me perdoem a intensidade das palavras, mas eu vim aqui, não foi procurar simpatia, foi buscar confiança. Muito obrigado a todos.